Alô, alô, aqui é Emerson Riber, estou aqui com o mestre e amigo, o presente da vida, né? Rick Ferreira. Presente mesmo. Pô, presente sem palavras. Eu já perdi a conta da quantidade de shows que a gente fez junto, né? Muitos. Muitos. E tomara que não venham vários. Tomara. E é muita história para contar porque é uma lenda viva, né? Desde o início dos anos 70, gravando, trabalhando com muita gente. Dá para perder a conta, né? E na verdade esse vídeo aqui é bem informal, como são 50 anos do Guita, é para fazer um comentário de um momento assim muito rico que ele vivenciou, dentre os inúmeros outros que ele realmente pôde vivenciar na sua história profissional. Mas a gravação do Guita, da música Guita, é um marco. Foi um acontecimento. Um acontecimento. Então, o Rick já me contou, mas eu até quero deixar registrado porque eu queria ter sido uma mosca para estar lá para ver isso acontecer. A mosca estava lá. A mosca estava lá. No disco anterior. No King Rabandou. King Rabandou estava lá e tal. Quem sabe não era você. Já pensou? Já pensou? Que coisa. Não, mas imaginar que em 74, você, no primeiro álbum do Raul, né, primeiro chegou gravando, foi as três primeiras. Trem das Sete, Água Viva. Não, Trem das Sete, SOS e Água Viva. Foram as três Primeiro primeiras. set de gravação da minha vida com o Raul. Trem das Sete foi a primeira música da minha vida que eu gravei com o Raul. Sim. Água Viva você gravou piano. Piano, Né? violão. E Trem das Sete... Ah, peraí, mas tem um violão ali no início. É você, não é o Raul que tocou? O violão do início do Trem das Sete? Não, do Água Viva que é o... Sou eu e o Raul. Ok, Depois, Água Viva. Água Tá. Viva. E o Trem das Sete, o Raul fez aquela introdução, ele tocando, Sim. no meu violão Del Vecchio. Del Vecchio, Eu tinha um outro de 12 na época, e eu fiz aquela frase com o violão de 12 na introdução da música. Sim, aquela frase genial. E o SOS eu gravei O estilo. violão, gravei guitarra, gravei piano e Sim. gravei pedal steel guitar, Sim. que foi a primeira gravação feita É. com pedal steel, No Brasil. steel guitar no Brasil. Histórico. Mas o que mais me emociona, na verdade, é quando você comenta sobre a gravação do Guita, e se tratando desse álbum, né? Porque você falou que primeiro vocês gravaram a base. Você, o Raul, Paulo César Barros, Mamão e o maestro E o Miguel Miguel Cidras. piano. Primeiro foi o quê? Você com o Raul tocando junto violão? Isso, lado a lado. Lado a lado. Sempre, No Trem das Sete foi assim também, no Água Viva, no SOS. Sim. É que no caso do Guita, como é um arranjo fenomenal, um arranjo especial, né? Vocês gravaram a base primeiro e tal. A guitarra que foi gravada, você gravou Sim. aquelas ideias, toca pro pessoal, as ideias foram do Raul, né? Sim. Eu sou a luz das estrelas. Isso foi tudo ideia dele. Tudo, foi ideia dele. Ideia Aí dele. na segunda, eu sou a cor do luar. Ok. Eu sou a coisa da vida. Ok. Eu sou o medo Certo, de amar. Ok. Eu sou o Ok. medo do fraco. Legal. Com aquela sua Gretchen, A Gretchen Viking, som de ferro, como ele som de dizia. ferro. Mas você gravou a guitarra no mesmo dia que vocês gravaram a No base? mesmo dia. Logo depois você gravou e tal. No mesmo dia. Eram 8 canais. 8 canais. Ok. Então, num outro dia, foi feita a gravação com as cordas. Cordas. Coral. Coral e trompete. Tem um trompete no meio, Tem, né? tem. Tá, 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 tá. Exatamente. E tem os sinos. Os sinos. Imagina a pessoa entrando. Era Que um foi pinduca. num pequeno caminhão de mudança, um pinduca, que era o cara que tinha tudo relacionado a isso. Sino, xilofones de tecla de aço, xilofone com tecla de madeira. O cara tinha todas essas coisas exóticas assim. Né? E o Raul queria usar tudo, né? Naquela época. E aquelas notas que tem, aquele sino que tem. Sim, sim. Então, depois termina
termina aqui, Sim, são sim. sinos mesmo, notas, tocadas. Sim. Assim, pendurados É. numa estante grande, os sinos eram grandes, grandes. Não era um sino pequeno, né? Eram sinos Eu grandes. fico imaginando o maestro Miguel Cidas chamando, é Pinduca, né? Pinduca. Me traz aqui uma relação, eu vou gravar uma música em Mi, mas as notas que eu quero são essas, é Si, é Lá, Sol Ele sustenido. levou vários sinos, vários, de todos os tons. Mas, cara, que maravilha. E imaginar que isso é tudo artesanal, porque hoje você vai no computador, eu quero Você isso faz aqui, o sino plim, na tecla hoje. O cara levou, de fato, aquele dinheiro. Eram tamanhos diferentes, por causa das notas, né? Sim, pesados, inclusive, né? Pesados, pesados. Cara, que momento. Caramba, Rick, é muito rico, cara. Esplendoroso isso. Esplendoroso. Não, o arranjo de cordas. Tinham 28 pessoas dentro do estúdio. Os estúdios eram grandes, né? Sim, nessa uma época. sala enorme lá na. Salas enormes. E aqueles microfones, caras, maravilhosos. Telefunken. Você abre o microfone assim, tem uma válvula dentro. Né? São caríssimos hoje. Eu vi hoje, há pouco tempo, achei um desse no Mercado Livre de 50 mil, cara. O microfone deles. 48 mil, cara. 48 mil com mais botar dentro da tua casa, quase 50. É um absurdo. E outra coisa também, Emerson, é interessante, cara, que os técnicos de som nessa época, gente, vocês não têm ideia do que esses caras faziam. Eles eram mágicos. Porque os caras, como era 8 canais, os caras gravavam mixando já. Porque chega uma hora que começa a faltar canal, você tem que começar a reduzir as coisas para o mesmo canal. Aí tem, cara, precisa botar mais uma guitarra. Aí, beleza, então não tem canal. Então vou reduzir o bumbo da bateria com o baixo. Aí o que acontece? Você já não pode mais mexer na hora de mixar, você não tem mais o bumbo e o baixo separado. Quando você aumenta, vai os dois juntos. Então, os caras, bicho, faziam uma mágica. Ari Carvalhais, Luiz de Hoffer, Luiz Cláudio Coutinho, João Moreira, Jairo Gualberto, esses caras eram verdadeiros gênios da técnica de som, porque eles faziam coisas assim absurdas para a época. Sim, com o que tinha, né? Com o que tinha. Cara, às vezes, precisa faltar tem que fazer o solo de SOS, a solo de introdução, de SOS não, de super-heróis. O solo da introdução e o solo do meio é no canal de voz do Raul. Porque não tem canal. Aí o cara, não, tem um canal aqui que é o da voz. Nessa parte ele não está cantando, bota a guitarra lá. Tu tá brincando. Aí no final é que eles fizeram uma gambiarra lá, porque o Raul fica, essa seria, o solo tá rolando junto, né? E aí não teve como. Aí ele fez uma outra mágica lá de jogar o solo para um outro canal lá junto com alguém. Mas a introdução e o meio foi no canal da voz do Raul. Fizeram uma mágica assim e vou te falar o porquê. Porque o solo do meio que você faz para voltar para a história. Junto com isso, o Raul faz com a voz. Tem no fundo a voz junto com a guitarra. Então você está me falando agora, para mim tinha sido gravado separado. Não, fizeram uma mágica e juntaram a voz com a guitarra ali. Mas a introdução eu gravei no canal da voz, literalmente. É onde o canal que tinha. Valvulado. Né? Aquela mesa valvulada, que tem aquele som lá, que parece que a guitarra está com o pedal, mas não está. Dudu Farias, que é o pai do Dudu Farias, que construiu aquela mesa, que era 4 canais. Sim. Nessa época ele já tinha adaptado para 8. E a máquina, uma máquina de gravação Studer, de uma fita de 1 polegada e 8 canais. O Mazola fez um vídeo dele dizendo que o Guita foi 4 canais, mas não foi. O Mazola, eu até preciso encontrar com ele qualquer hora para lembrar ele. Porque em 72 eu gravei um teste meu para Philips, na época eu estava sem banda, e vou investir na carreira solo, e liguei para o Sérgio Carvalho, meu amigo de infância, que já estava trabalhando como produtor na Philips, e falei, Sérgio, quero gravar umas músicas minhas e tal. Ele me levou para o estúdio, nas sobras de horário, e gravamos umas músicas. E o Sérgio falou para mim, Henrique, são 8 canais que tem lá. Eu ainda pensei assim, cara, 8 canais? Falei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma festa com 8 canais. Na época, né, cara? Porra, na época, cara, vou deitar e rolar, né? 8 canais. Então eu me lembro disso. Então eu sei que o Guita não foi gravado em 8 canais, em 4 canais,
Porque em 72, não me lembro o ano certo, mas foi 72 para 73. Eu tenho certeza que era 8 canais já. Então no Guita, em 74, já era 8 canais. Já era 8 canais. Agora, o arranjo da música Guita, o Raul falou como que ele queria que fosse, vocês vinham com as ideias para criar o arranjo da forma como foi. Da base, né? Da base. Da base. Sim. Porque eu vou te falar uma coisa, cara, vocês foram muito afortunados pela química de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, você e o Raul gravando violão, Paulo César, Mamão, maestro lá tocando junto, a base, quando você escuta as cordas depois, com o coral, com tudo, a orquestração do maestro, cara, os dois se casam de uma forma assim impressionante. As chamadas de bateria para as cordas que estão chegando, a chamada do baixo do Paulo César para algum detalhe da letra junto com é uma coisa impressionante, cara. É impressionante, cara. O que a gente fazia na época, a gente, digo agência, porque esses caras já estavam lá antes de mim, né? Eu cheguei, eu sou o quê? Uns 7 anos mais novo, né? Do que essa galera, Mamão, 7, 8 anos, né? Pouca talvez. coisa. Eu vou te O falar César acho que é de 47, ele é junto com o Gerry, eu sou de 53. Quer dizer, são 6 anos de diferença e os caras já eram veteranos quando eu cheguei, né? Sim. Eu era um garoto, cara. Eu tinha 20 anos quando eu gravei o Guita. Quando eu comecei a gravar o Guita, eu tinha 20 anos, eu sou de maio, o Guita foi em 74. Mas em 74, em abril, quando eu conheci o Raul em janeiro, fevereiro, por aí, março, eu tinha 20 anos ainda, não tinha 21 ainda. Cara, coisa fantástica. Então, assim, foi uma escola para mim. Esses caras realmente, eles eram absurdos da técnica de som. Era uma coisa impressionante. E outra coisa, quando tinha que editar, os caras cortavam a fita, botava a fita ali, tirava do rolo ali, passava a fita ali, ia passar. E aqui o corte foi on. Aí tirava ali, cortava na gilete, cara. Botava aquele fitinha do Durex ali, que era especial, e fazia a edição da música, que hoje você faz no Pro Tools ali. Sim. Os caras faziam cortando a fita. Cara. Tem todas as máquinas de gravação, até de 16 canais, que a fita é de 2 polegadas, sim, tem uma coisa assim grande, que tem os cortes ali, um reto, outro envesado assim, você passa a fita ali e corta. E às vezes essa edição era feita na fita master ainda. Às vezes era na mixagem também. Esse final ficou muito grande, vamos editar um pouco. Aí pega na fita de mixagem, que era a fita de 1/4, né? Mandava tudo para 2 canais, né? Mixava o master para 2 canais. E às vezes editava a música já mixada. Né? Aí depois mandava para... A masterização antigamente não era outro nome, né? Era quando você fazia o corte do disco mesmo. Sim, né? sim. Eu esqueci o nome agora que era feito na época, que eles davam na época. Cara, mas até pra gente poder, como é muita história, né, vamos conseguir colocar tudo aqui. Eu estou tentando condensar da melhor forma possível. Pra gente terminar, falando do Raul, eu, como fã, como intérprete, como tudo que você me conhece, eu digo sempre o seguinte, que o Raul é de uma genialidade ímpar e ele é um artista inclassificável. Verdade. O roqueiro, não, ele é muito além disso, ele é muito mais do que isso. Então, você pode falar melhor porque você convivia com ele, você estava sempre com ele, fazia os arranjos com ele, né? Quando não estava o PC, quando não estava o Mamão, mas você estava lá junto com ele. Sim. Né? O que você pode... Eu sei que é difícil, mas tentar falar sobre a genialidade do Raul, porque a cada disco que era lançado, ele vinha com uma coisa diferente. Sempre. E como é chegar com o violão pra você assim, nessa música tal, como é que você olhar pra cara dele e falar assim, pô, de onde que esse cara veio com essa ideia? Pois é. O Raul é o que você falou, cara, ele é inclassificável, ele é um cara genial além do tempo dele, muito à frente. Por isso que eu sempre falo, cara, as pessoas podem achar que é exagero meu,
Mas eu quando ouvi Beatles, eu já escutei essa história diversas vezes. Sim. Quando eu vi Beatles pela primeira vez, em 63, eu tinha 10 anos, cara. She Loves You, I Wanna Hold Your Hand. Cara, foi um impacto assim que eu nunca tinha sentido na vida. Que é da onde surgiu esses caras, a sonoridade das guitarras, era todo um negócio diferente que a gente nunca tinha escutado. Porque eu já vinha escutando guitarras desde 8, 9 anos de idade. The Shadows, The Ventures, Dave Clark Five, nos anos 50, final de anos 50, início de 60, 61. Em 61 eu tinha 8 anos, cara. Né? Mas eu já ficava ligado nessas coisas, né? E era uma sonoridade totalmente diferente. Quando surgiu o Beatles, então foi aquele impacto que mudou o mundo, né? Mudou a maneira de falar, de vestir, a botinha, o cabelinho, o terninho dos Beatles. Virou um modismo, assim, né? E foi uma mudança muito radical. Eu lembro, cara, que quando eu ouvi Raul pela primeira vez, eu tive essa sensação. Foi o único músico, o único artista brasileiro que me deu a sensação de estar escutando uma coisa tão nova quanto os Beatles trouxeram na época, foi ouvir Raul. Falei, não, cara, esse cara é muito diferente. Sim. Foi no Let Me Sing, ainda no festival, né, o cara misturou rock com baião. Falei, não, peraí, esse cara tem algo a mais. A letra, né, Let Me Sing, né, e misturando depois o baião lá, com a letra do baião. E depois, quando eu ouvi Ouro de Tolo pela primeira vez, eu falei, não, mas esse cara, ele tem uma genialidade incomum. Ele é fora da curva. Fora da curva totalmente. Totalmente fora da curva. E aí o destino quis que nós nos encontrássemos através do Sérgio Carvalho, que mostrou aquela fita demo para o Raul. Falou, Raul, escuta isso aqui que eu tô gravando. Ele mostrou para o Raul uma música que depois saiu, em 75, depois eu assinei contrato com a Fonogram na época, né, que hoje é Universal Music, né? Sim. E a minha música foi para a novela Cuca Legal e eu assinei contrato como artista da Philips. Mas antes, até eu chegar, o Sérgio mostrou para o Raul, e as palavras do Raul para o Sérgio foram: Serginho, esse é o som que eu estou procurando. Leva esse cara lá em casa hoje que eu quero conhecer ele. E o Guito estava sendo gravado, já tinha gravado algumas músicas, Moleque Maravilhoso, as Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Sim. Algumas músicas já tinham sido gravadas. E o Raul, quando ouviu o meu som, falou, cara, é o som que eu estou procurando. E o Sérgio ainda falou, Raul, não, você tem um detalhe ainda. Fora a bateria e baixo, tudo que ele está tocando é ele. Eu, cara, não acredito. Cara, o Sérgio, eu tenho que conhecer esse cara, você leva esse cara lá em casa hoje. Aí o Sérgio me ligou e falou, cara, o Raul quer te conhecer, eu estou te levando na casa dele hoje. Morava ali saindo da praia de Ipanema, que já era Epitácio Pessoa, né? E aí chegamos lá, cara, porra, foi aquele encontro assim, aí começou. Eu acho assim, Emerson, que isso foi um presente, né, que eu ganhei da minha vida. E eu considero assim, cara, eu acho que foi um presente para ele também. Né? Sim. Porque mudou as nossas vidas. Né? Sim. Porque outro dia eu fiz uma postagem sobre isso, dos 50 anos do Guita, e eu falo, cara, mudou a minha vida conhecer o Raul. Claro que mudou a minha vida, porque tudo que eu vim conhecendo depois foi através dessa porta que o Raul me abriu. Mas, cara, eu paro para pensar, será que se fosse outro cara, teria saído a mesma coisa? Os solos que eu fiz, os riffs que eu criei, Trem das Sete, por exemplo, será que aquela... Será que outra pessoa teria feito isso? Era para ser, cara. Era para ser. Então, será que ele teria ligado, em vez de larga Rick, na hora do canta-cola, seria larga Fernandinho, larga Pedro, larga Pepeu, uma coisa entendeu? Qualquer, eu sei. Não, foi larga Rick, depois Não Fosse o Cabral também, por favor, Rick. Sim, tem ali Let's também. Rock For Me One More Foi Time. antes, né, até do Oba Piluba, né? Então, assim, cara, mudou a minha vida, realmente, conhecer o Raul. Mas, cara, mudou a dele também. Porque a obra não teria sido a mesma. Poderia ser melhor, poderia ter sido pior, mas eu acho isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Se alguém teria feito melhor do que eu, o que eu fiz, pode ser.
Cara, Mas- mudou de vocês todos, Rick. Você pode contar de vocês todos, você, dele, do maestro. O maestro já fazia os arranjos com Não, outras o Miguel pessoas também, Cidras entendeu? Mas é o que eu já te falei isso diversas vezes. Eu Para sei. mim é o George Martin da vida, da história do Sim. Raul, é o Miguel Cidras. Os É. arranjos que esse cara fez pro Raul, o Miguel Cidras bicho, é nível George Martin para mim. o Cidras, cara, eu lembro naquele encontro que eu pude estar com vocês, que eu pude conhecê-lo. Ele falou que tinha dia que ele conversava com o Raul, que ele passava uma tarde inteira com o Raul falando só sobre cinema. Aí eu falei, porra, tá explicado, porque se o maestro também ficava vendo muitos filmes, né, era um cara muito inteirado com cinema, para criar aquelas coisas teatrais que o Raul gostava nos arranjos dele, entendeu? Tipo, faz todo sentido. Cara, É. o Miguel, ele conseguia fazer com que você visse a música do Raul. E não, além de ouvir, Exatamente. você vê a música, você consegue enxergar a música. Exatamente. A música você não enxerga, a música é abstrato, Sim, né? sim, sim. A música sim, você sim. só ouve, você sai de uma caixa que você... Sim, sim. Mas o Miguel, ele tinha esse dom, cara, com os arranjos dele. Né? Na obra do Raul, você sente isso, você consegue ver a música. Isso é um negócio muito louco, cara. A obra do Raul é inclassificável. Não tem palavras, cara, é atemporal. É um gênio, entendeu? É difícil falar, cara. É difícil Verdade, falar, é muito assim. difícil. Obrigado, Rick. Pô, Obrigado que por isso. participar desse momento de Guita 50 anos. Parabéns, cara. É isso, e também Parabéns. tem outra explicação, né? Eu acredito que, não sei se foi no mesmo dia, mas foi por volta de abril de 74, que é o ano que você nasceu, que Sim, eu conheci sim, o Raul, sim. né? Que Eu eu estava sei. conhecendo. Eu Ou sei. seja, você estava nascendo e eu É. estava conhecendo o Raul. Cara, Começando a nossa história. Então, tudo tem uma conexão, né, Emerson? muito, A gente muito. está junto hoje aqui, não é à toa. Pô, Né? não é à toa. Estamos aqui hoje, outubro Você de... é o meu ídolo, né? O nosso songbook, Que o isso? nosso Google. Não consultem ao Google nem ao songbook. Consultem a ele, Exagero, que exagero. ele sabe tudo, de todo mundo. Exagero. Mas é um presente. Estamos aqui hoje em outubro de 2024 e vamos fazer 50 anos, 50 anos do Guita. meio século até me assusta, né? Cara, Ah. meio século é diferente de 50 anos. Mas é né? muita história, Rick. Putz, cara, não dá pra gente contar tudo. É muita É história, verdade, cara. é Mas verdade. tinha que, de alguma forma, deixar registrado isso aqui. Obrigado, Essa cara. história aqui mesmo, não, fazer um videozinho de um minutinho lá falando do Guita, ó, já estamos aqui. É, um tempão. Não tinha como. Não tem. Não tinha como. Rick, obrigado. Pô, que isso, obrigado, Obrigado, por você. cara. Parabéns. Pô, pela sua amizade, pelo seu talento. Pô, e você então, cara, fiquei ouvindo muito. Sabe que eu não vivo sem você, né? Pô, o Igualmente. trabalho nosso trabalho do Raul sem você não tem como Não, fazer. pô, igualmente, cara. É um presente. Obrigado, cara. E parabéns mais uma vez. Pela trajetória, por tudo. Guita Valeu, 50 gente. anos. Um abraço aí.